apareceu doutor, ainda. mas vai Agora aparecer. sim. Pronto. Gente, então, Então, é isso. só para, como está começando a gravar agora, então, hoje é dia 19 de outubro, 20. 20 de outubro de 2020, e a gente passa a palavra, então, para a professora Tânia Stolze Lima, que vai falar hoje, Belo Monte à luz do tempo das catástrofes. Bem, a ideia da aula era fazer essa articulação, né? No tempo das catástrofes, a proposição cosmopolítica e as situações indígenas contemporâneas, né? A partir do Parecidos com os Peixes e do Natureza em Comum, né? Entre agosto de 2018 e março de 2019, que é assim, quando eu mergulhei no material de Belo Monte e eu escrevia o Parecidos com o Peixe, eu não tinha exatamente no meu horizonte, eu não tinha na minha memória o livro de Stangers. Embora eu tivesse lido esse livro rapidamente em 2017, mas sem nenhum problema próprio de pesquisa em mente, porque, na verdade, eu estava no meio de uma pesquisa sobre coisas só felizes, né? Que é a retomada do xamanismo pelos Iudiás Juruna, que vivem no Alto Xingu. E aí eu fui assim, interceptada pelos Juruna, pelos Iudiá, que vivem no Médio Xingu, para fazer uma colaboração numa rede de pesquisadores multidisciplinar. E aí, então, eu, na verdade, tinha lido No Tempo das Catástrofes, mas, assim, eu não tinha esse livro na minha cabeça, embora eu tivesse o tempo inteiro presente na minha mente o diagnóstico com o qual a Isabelle Stangers abre o livro, né? De que nós estamos pendurados por duas histórias, né? Uma história que é clara quanto ao que ela pretende fazer e faz, mas obscura com relação às suas consequências. E a outra história que é clara quanto às consequências, né, quanto ao que está acontecendo, mas obscura com relação ao que é possível fazer diante do que está acontecendo. Então, evidentemente, eu tinha isso em mente, né, além de uma observação que me tocou muito nesse livro, e da qual eu me lembrei mais pela tese do Éric Macedo, sobre a Volta Grande, que é um trabalho do final de 2016 e que eu tinha lido em 2017, que é o fato de que nós, diz a Stangers, não estamos num tribunal de justiça, né? Isso eu acho uma declaração muito importante pelas obrigações que essa declaração abre, né? Porque se não estamos num tribunal de justiça, nós devemos assumir a nossa responsabilidade, que é fazer aquilo para o que o nosso ofício nos capacita, né? Então, evidentemente, eu tinha esse diagnóstico e essa diretriz, digamos assim, quando eu escrevi o Parecidos com o Peixe, né? Mas é claro que existe uma vizinhança muito forte entre os dois trabalhos, não exatamente pela minha abordagem, mas pelo problema, né? E assim, eu reli a semana passada No Tempo das Catástrofes, e eu fiquei muito assim impressionada com o valor analítico, né,
eu tendo mesmo a dizer o valor etnográfico do livro da Stanguers, porque me pareceu uma etnografia realizada no nível de abstração similar à do Evans Pritchard sobre os Nuer, né? Eu não sei porquê, mas eu me lembrei, assim, é um discurso analítico que oferece uma inteligibilidade muito grande, né? E assim, depois então de eu ter feito esse mergulho no material de Belo Monte, a minha admiração com relação à inteligibilidade que a Isabelle Stanguers atinge me pareceu assim realmente impressionante, né? Assim, eu li o texto dela a semana passada, mas eu escrevia 3 textos sobre Belo Monte. Esse que eu enviei para vocês é o mais completo. E eu, na verdade, passei o resto da semana um pouco perdida entre esses textos, e eu não elaborei assim os pontos que mais me intrigaram, né? Os pontos da abordagem da Stanguers, né? Que eu achei mais provocativas, né? Eu não sei se provocativas para todo mundo, mas para mim, pessoalmente, eu achei muito, né? Então, assim, eu não vou comentar esses pontos, senão talvez no final uma notinha ou outra, mas eu gostaria de assinalar as provocações, assim, me parece, né? As questões do anonimato, da boa vontade, da mobilização, do conflito, sobretudo, e também coisas importantes sobre a caracterização dela do capitalismo cognitivo, né? Então, assim, quando eu fiz o Parecidos com os Peixes, a intervenção que era valiosa para mim, e que foi a intervenção que já foi comigo para a canoada, né, um mês depois que eu estava mergulhado no material aqui em casa, é um trecho, né, que é constituído por 7 provocações ao debate do antropoceno, né? É um texto que eu tinha lido, que depois acabou entrando como um dos capítulos do Viver com o Problema, que ela lançou mais tarde, né? E, assim, essas 7 provocações ao debate do antropoceno e a retomada que ela faz da questão de Hannah Arendt, da renúncia ao pensamento, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito importante porque as pessoas da resistência que falam sobre Belo Monte, que desenvolvem uma reflexão sobre Belo Monte e uma intervenção política também, elas fazem uma utilização de tropos muito importantes sobre a máquina genocida dos nazistas, né? Então, várias pessoas usaram esses tropos, como o Holocausto, banalidade do mal, ou, mais indiretamente, né, um procurador da República disse que ele se sentia na resistência francesa durante a ocupação alemã, né, quando ele estava trabalhando em Altamira, né? Ou solução final, que na verdade é um diagnóstico, é um tropo utilizado em 2005, quer dizer, 5 anos antes de a licença de instalação de Belo Monte ser concedida, né? Então, assim, a intervenção de Haraway, por essas 2 razões, né? Pelas provocações e pela reapropriação do tema da renúncia do mal, foram muito importantes para mim. E outra intervenção muito importante, para mim, eu acho que ela me acompanha ainda, foi a do Primo Levi, né? Um escritor que escreveu memórias de sua sobrevivência, né? Como sobrevivente a um campo de concentração, e que eu tinha lido no início dos anos 90. E eu tive muita necessidade de reler um livro dele que se chama
Afogados e Sobreviventes, que é assim, é um livro sobre, é um ensaio sobre a vergonha e o que ele chamou de zona cinzenta, né? É uma coisa que existe demais em Belo Monte. É um procedimento muito característico do nazismo, né? É que você delega às vítimas a tarefa de fazer vítimas. Isso realmente é uma coisa, né? De maneira que entre o aparelho alemão da SS e os judeus que eram exterminados nos campos de concentração, há 1000 outros judeus tendo que fazer esse trabalho sujo, né? Então, o que ele desenha sobre isso que ele chama de zona cinzenta é uma coisa de uma profundidade analítica e de uma importância teórica e política que eu acho assim inestimável, né? Então, assim, no quanto às provocações da dona Haraway às teorias do antropoceno, o ponto dela é, antes de tudo, a utilização, né, a continuação nossa, né, a permanência do nosso uso de uma matriz mítica. Eu gosto que ela caracterize como uma matriz mítica, depois posso dizer por quê, né? É uma matriz mítica associada ao antropos, que ela caracteriza como uma armadilha, uma vez que as histórias sempre acabam mal, né? E ela caracteriza essa coisa, assim, né? A grande matriz do pensamento marxista, né? O homem mais a ferramenta, ela diz, não fazem a história. A história com H maiúsculo, né, é o tipo de narrativa contada por humanos que sofrem de excepcionalismo, né? Uma outra coisa que ela também aponta, né, é que essas teorias do antropoceno repousam sobre o que deveria ser uma teoria impensável das relações, né? Que é o velho individualismo metodológico, as unidades pré-existentes em relações de competição, né? O que eu tentei chamar de ciência barrageira é o império assim do individualismo metodológico. Tanto que como é que eu posso dizer assim, a atividade de conhecimento é a atividade de inventariar, né? Espécies, indivíduos, né? Espécies individualizadas, né? Então, nesse sentido, individuadas, completamente cortadas das suas relações com o ecossistema onde vivem, né? Então, mas há uma provocação ainda mais ferina da dona Haraway que me afetava particularmente, que é que as ciências do antropoceno são limitadas demais pelas teorias da autopoiese, né? E a perspectiva assim autopoética, ela foi muito, muito importante para os antropólogos da minha geração. E pela teoria também, ela acrescenta, né, pela teoria sintética da evolução. E aí ela vai tentar argumentar a favor da simpoiese, da simbiose, da simbiogênese, das ecologias em rede e os micróbios, né? Então, como é que ela finca o pé dizendo a espécie humana não faz a história. É muito bonito ela falar isso, né? E ela diz que a revolta precisa de outras formas para ser fonte de reconforto, de inspiração e de eficácia, né? Então, eu, na minha angústia, isso era, como posso dizer assim, uma espécie de boia, né? Para eu carregar durante a canoada que eu tive o prazer de compartilhar com a Cibele aqui presente.
A Júlia não está, não, né? Que a Júlia é uma outra estudante de mestrado da USP que foi nessa canoada. Né? Então, assim, falando assim, eu posso dizer para vocês que assim, a minha pesquisa de Belo Monte, o meu trabalho de pesquisa com Belo Monte foi uma descida aos infernos. Né? Eu sofria três coisas, principalmente. Vergonha, que eu já comentei. Essa não passou e eu não tenho vontade que ela passe, porque a primeira coisa que você pensa quando você sente muito vergonha é explicar a vergonha que você sente com a questão, então eu sou culpada? Mas o Primo Levi, ele te ensina, né? Um pouco a diferença entre, entre essas coisas, né? Eu não preciso ser culpada para sentir vergonha. Eu, na verdade, não sou culpada, mas a humilhação a que os seres vivos, humanos e não humanos, e os seres mais que humanos sofrem com a usina, a humilhação deles me afeta, me atinge, me contamina, né? Eu também me sinto humilhada e por isso eu tenho vergonha, né? A outra coisa foi assim, eu posso chamar de um colapso, né? Assim, o conceito patológico de colapso dos órgãos diz que um órgão encosta, as paredes do órgão encostam uma na outra, né? Eu não posso dizer que o meu colapso dos conceitos foi assim, um conceito, mas eu acho que eles entraram no regime de turbulência, né? Então, os conceitos que formam, digamos assim, a cultura comum de cientistas sociais, né? Então, como se tivesse se esfarelado o mapa conceitual que forma a cultura geral básica da nossa comunidade, né? E junto com isso, uma ferida narcísica muito. Eu falo assim porque é a palavra que eu usava antes, mas eu não sabia porque eu carecia de outra palavra para falar disso. Então eu sigo falando ferida narcísica, porque o mundo social não era o que eu imaginava, né? Assim, então as diferenciações entre a pesquisa feita na universidade pública, o capitalismo devorador, o governo de esquerda, elas colapsaram, né? Então, os valores políticos da esquerda e as coordenadas da periodização histórica da comunidade de que eu faço parte, né, vacilaram assim ao ponto de cair, né? E eu acho que algumas de fato caíram, né? E eu me senti muito fragilizada, assim, sinceramente. Eu me senti com uma solidão. Os meus vínculos de amizade ficaram muito estremecidos, especialmente das pessoas com quem eu tinha contato frequente e que são pessoas com quem eu tenho uma ligação vital, né? Então é como se o mal-estar que eu provocava, talvez até a irritação que eu provocava ao comentar as coisas da minha pesquisa, me fazia perceber a presença de uma censura difusa. Então eu me senti muito sozinha, né? Então assim, eu na verdade fiquei de luto. Como eu fui obrigada a reconhecer, eu fui levada a reconhecer durante uma consulta que eu fiz a um homeopata por conta de uma alergia autoimune que eu desenvolvi, né, que eu herdei de Belo Monte, e que eu espero que seja temporária. Então, aquele tipo de homeopata que faz aquele monte de pergunta, e aí daqui a pouco você conta para ele tudo o que você está pesquisando e fala assim, doutor, eu estou de luto. Né? Então, assim, eu não sei assim, se todas as pessoas
se todos vocês leram o meu texto, mas eu imagino que mesmo as pessoas que leram sentiram a presença de várias lacunas e podem ter se incomodado com alguns saltos que são rápidos demais. Eu não sei se eu tento fazer, eu gostaria de fazer uma coisa mais simples, a fim de suprir algumas deficiências postas por minha escrita e também pela restrição colocada pelo contexto que foi a conferência em Moendaju, né? Então, assim, como o nosso encontro inclui um debate, eu acho que eu vou pegar umas coisas mais simples do texto e deixar a coisa mais elaborada que eu faço ao longo do texto, se vocês quiserem discutir um ponto ou outro, né? Então, o que eu tinha pensado, assim, é fazer algumas observações sobre o Rio Xingu no trecho da Volta Grande do Xingu, isso primeiro. Depois, a configuração indígena pré-colonial e a invasão. Depois, o problema da cultura, sobre o qual essa rede de pesquisadores esperava que eu falasse, né, que eu fizesse alguma intervenção, e que eu busquei tratar como um imbróglio prende má intenções, mal entendidos e paradoxos, o paradoxo sendo colocado por mim mesma, né? Mas eu vou menos abordar diretamente isso do que tentar fazer assim, um esboço mais claro do contexto antropológico da Volta Grande. Depois eu vou tomar a questão da cultura território dos Iujá, que eu vou mencionar rapidamente, para me deter mais sobre a aceleração da catástrofe do território, da cultura território Iujá, previsto, né, prevista essa aceleração para se dar logo após a conclusão da instalação das turbinas, o que aconteceu apenas em novembro do ano passado, né? E que se trata de uma catástrofe que se exprime bem nos três registros do Guattari, né? O registro natural, social e o mental ou subjetivo, né? Então, assim, eu vou tentar projetar aqui o mapa. Vixe, onde que eu acho aquele compartilhar? Tá, em inglês é present now. Não, esse aí, essa parte é fácil. Tá na parte inferior direita da sua tela. Eu peguei, eu peguei. Vamos ver se está passando, né? É esse mapinha aqui que eu quero. Vocês estão vendo? Coisa que ele tá passando. Estamos. É Ele, uma foto. Pode falar, Renato. é que eu acho que ele tá projetando a tela toda e não só a imagem aí. Não, mas é porque ele está numa página, será? Como eu faço para projetar a tela toda? Você tem que escolher o modo de exibição. Deve ser. Você escolheu É, a primeira, né, que é a tela cheia, tela inteira. Tenta de e baixo, uma janela. eu acho que é o arquivo, né? Eu saio? Vai de novo na parte de apresentação, onde você clicou, e Ah, aí tá. tem a opção de como apresentar. Stop. Tá embaixo.
Mais opções, é isso? Aí quando Full você screen, é clica isso? apresentar, tem 3 itens, né? Eu acho que é o Isso. segundo, uma janela. O seu tá em português também? Tá aqui. Tá? Acho que Não, o sim. meu tá O meu É tá, o do meio, né? É uma janela. E aí eu acho você assim, escolhe a janela. isso, agora vai. Isso, agora foi. Ah, não, foi de novo. Mas Ó. tudo bem, vamos seguir assim, então. Se eu clicar no que como é que é? Você está apresentando para todo mundo. Mas cadê o. Você Vocês estão vendo? Não. Ah, Estão vendo? sim, mas é que aparece também a gente na tela, replica, mas acho que tudo bem também. Espera aí, mas aonde que eu posso fazer isso aqui? Ó, você pode ir, você tem que colocar o Eu Windows, posso ir no uma próprio janela. Word ou não? Enter full screen. Você- Tá Ah, bom? agora foi, isso. perfeito. Nossa, Tá? Então, assim, eu tomando como partida uma descrição que é proposta pelo finado professor Rosvaldo Cevar, o Xingu, que é um rio que nasce no Mato Grosso, no Planalto Central, ele vem numa direção que é aproximadamente sul-norte, e ele chega num certo momento em que, pela geomorfologia da Terra, ele é obrigado a fazer essa dobra de 90 graus aproximadamente em direção nordeste, e depois ele se dobra novamente, vai descendo, e aí ele se abre em vários canais e linhas d'água, né? Porque ele vai procurando espaço para ele passar pela região rochosa mais baixa do Planalto, né? Então ele vai, quanto maior a dificuldade que ele encontra para o fluxo d'água encontra, mais esse fluxo d'água se quebra em muitos fios e segue até uns 140 metros ou 140 quilômetros adiante, quando ele finalmente encontra a planície amazônica, né? Então, eu vou sair dessa tela, mas eu gostaria que vocês tivessem, né, essa configuração hidrológica, né, na cabeça. E essa região aqui, até um pouco mais a montante, que não aparece nesse mapa, até bem mais a montante, essa região aqui ela é conhecida como Médio Xingu. E daqui, dessa região, desse alto aqui, que é onde fica a cidade de Altamira, essa parte toda aqui é que é conhecida como a Volta Grande, tá? Então eu vou sair desse. Bem, agora o difícil vai ser eu sair daqui, né? Eu botei essa. Ah, peraí. Bem, então, stop presentation. Então, uma descrição mais detalhada do Rio é oferecida, assim, o Cevar, ele era um engenheiro e um geógrafo da Unicamp, e ele morreu, não sei se em 2011, por aí, mas ele era a pessoa que melhor conhecia o Xingu e os projetos das usinas hidrelétricas nesse rio. E foi, assim, um dos grandes pesquisadores que produziu material de resistência, organizando coletâneas e tal. Mas tem um ictiólogo norte-americano,
chamado Mark Sabage Pérez. Talvez ele seja filho de sul-americanos, não tenho certeza, né? Ele diz que o Xingu, ou que a Volta Grande, ela é formada por uma descida do Planalto Central, né, pelo escudo cristalino do Planalto Central brasileiro, de uma altura de aproximadamente 90 metros, né? E a tentativa do Rio de atravessar, de seguir adiante por esse escudo cristalino, obriga o Rio a fazer as 3 grandes curvas que formam esse arco da Volta Grande. E nisso o rio se verte em um rio feito de rios, né? Então, o trecho mais amontante da Volta Grande, né, de Altamira, a partir de Altamira, esse trecho mais amontante, né, é uma parte onde foi construída, ao fim dessa parte mais amontante, ao fim dessa porção montante da Volta Grande, onde foi construída uma barragem chamada a Barragem de Pimental, ou Sítio Pimental, né? E ali se acha o reservatório ou o lago de Belo Monte, né? Esse trecho mais amontante era uma configuração de tranças grandes e pequenas, mais ou menos frouxamente tecidas e entremeadas por inúmeras ilhas e bancos de areia. O trecho mais ajusante, né? Nesse trecho, essas tranças se tornam mais intrincadas, os canais se tornam mais numerosos e a água preenche inúmeras fraturas nas rochas, né? E há muitas tranças que não correm na mesma direção do fluxo dos canais maiores, mas correm perpendicularmente, de maneira que algumas delas são obrigadas a se dobrar e a formar ângulos agudos, né? Então, o resultado é que esse trecho ajusante da Volta Grande é um labirinto complicado de canais aquosos, de corredeiras poderosas, de cachoeiras baixas, formadas e delimitadas por afloramentos graníticos, né? Bem, o Sabage, ele vai apontar a profunda dependência de uma teia complexa de hábitats altamente diferenciados, com um altíssimo grau de biodiversidade, né? Ele vai apontar a profunda dependência disso para com o ciclo hidrológico, né? E o Xingu, na Volta Grande, tem um índice de variação do pulso do rio que é extremamente singular. E é isso que faz a Volta Grande muito peculiar, né? Então, assim, independentemente de ser um ano úmido, isto é, chover muito, ou seco, isto é, chover pouco, ou médio, chover nem muito nem pouco, né? Independentemente de um ano ser úmido, seco ou médio, o volume de água que entra na Volta Grande durante o mês mais seco, que é setembro, outubro, é de apenas 4 a 7% do pico do fluxo. Né? Então, quando o rio se vê demasiado seco, a morfologia dele, se apresentando como rios de tamanhos variados, alguns muito pequenos, né? Os muitos diferentes hábitats em que o rio se distribui se acham isolados uns dos outros. Né? O rio se acha distribuído, né? Entre vários pedaços.
Ele se acha fragmentado. E nos hábitats com menor volume, a água pode se tornar 10 graus mais quente. Bem, e sofrer alteração química, né? Então, no período da cheia, com a expansão das águas, com a expansão progressiva das águas, o corpo do rio finalmente se torna bem integrado, havendo a homogeneização química da água e o desaparecimento das corredeiras rochosas e dos canais menores, né? E, naturalmente, a inundação da floresta aluvial, né? Então, assim, do ponto de vista de Sabag, é o pulso de inundação anual do Xingu que representa a característica mais produtiva do ecossistema do rio do ponto de vista biológico. Isso, claro, né, para toda a vegetação, como para toda a vida animal, né? Então, em função disso, o Sabag, que é ictiólogo, especialista em acaris, né? Ele acha, ele vê na Volta Grande o resultado de uma muito impressionante história dos peixes, né? O que é sugerido pela presença de 48 famílias de peixes diferenciados em mais de 450 espécies. E essa diversidade é ilustrada com um brilho muito particular pela família dos acaris, que são esses habitantes das corredeiras e que se organizam de modo complexo em nichos que variam segundo a profundidade, o fluxo e o substrato, né? Então, assim, essa descrição ela será mais importante mais adiante quando eu caracterizar Belo Monte como uma usina a fio d'água, né? E isso quer dizer que ela é dependente de não de um lago unicamente, mas dependente de um duplo hidrograma, né? Que é um rapto, um roubo do pulso de variação do rio, né? Hidrograma é o nome que se dá para variação do pulso do rio ao longo do ano, né? Em seu ciclo de enchente, cheia, vazante e seca, né? Então, esse pulso que apresenta uma diferença entre a seca e a enchente tão drástica a ponto de que durante o mês mais seco o rio tem apenas 4 a 7% da água que ele contém no seu momento de pico de cheia, né? Então é isso que é isso em que consiste o hidrograma do Xingu e é isso que vai ser roubado e substituído por um outro hidrograma que tem dois nomes, se chama hidrograma de consenso, hidrograma ecológico, né? Eu botei aqui uma foto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só um segundo. É uma foto que eu peguei no Facebook do Sabage, que tem algumas espécies de acaris porque são realmente muito. Ué, por que não apareceu aqui? Vocês não estão vendo nada, né? Só a tela.
Mas não responde. Ah, parece que aqui vai. Não, não está. Não está entrando minha apresentação, não. Puxa vida. Que coisa, né? Pelo jeito eu teria que ter uma turma para dar aula. Gente, não, olha, Pelo jeito eu teria que ter uma turma. as crises técnicas são parte integrante das lives. Então, Mas aí a aula não acaba nunca, né? Não vai entrar, não. Eu mas, vou gente, mostrar para vocês pelo meu iPad. Vocês veem? sim, É, Tânia, é só você afastar o navegador do Chrome e mostrar para a gente como se fosse você vendo, porque a gente vê tudo que você vê. Então, se você olhar agora para as imagens, a gente vai conseguir ver. ela está embaixo a Vocês estão imagem. vendo? Sim, Estamos sim. Ah, agora então só eu é que estica. não entendi como fazer. Peraí, vou deixar Estica a vocês imagem, verem ela fica melhor. grandona. Não, peraí. Eu vou deixar vocês verem. Foi. Tá vendo? Tem poucas espécies, Sim, tá mas eles lindo. são lindos. E aqui não tem o mais famoso, que é o chamado zebra. A vida desses peixes ela é muito infletida pelo pulso do rio. E aí eu vi um Yudiá falando que o zebra e os outros acaris são peixes conforme o rio. E aí vocês... Eu já tinha escrito parecidos com os peixes, senão eu teria dito que os Yudiá são um povo conforme o rio, porque também toda a sua vida é infletida pelo pulso de inundação do rio, né? Eu não sei se está muito tarde, mas eu vou falar brevemente sobre a configuração antropológica pré-colonial e a invasão, né? Assim, eu queria apontar uma hipótese para vocês, por isso que eu gostaria de falar isso. Assim, de acordo com os materiais históricos disponíveis, não são muitos, né? Mas existem, e eles são a partir do século XVII, e também de acordo com o que eu aprendi no Alto Xingu, com os Yudiá que fugiram para lá, provenientes da Volta Grande no final do século XIX, a paisagem antropológica da Volta Grande não se diferenciava significativamente da paisagem do médio curso do rio, incluindo o rio Iriri, que é uma afluente que deságua no médio Xingu, porque toda essa região ela era ocupada por um conjunto de povos que partilhavam uma mesma civilização e que tinham assim um certo preconceito com relação aos povos da terra firme, os selvagens, né? Os Abimama, os selvagens. A onça é a Puimama. Então é uma civilização de canoeiros, produtores de bebidas fermentadas, produtores de uma tecelagem muito sofisticada, toda como posso dizer, a tecelagem fazia uma tradução dos padrões gráficos de pintura corporal e de pintura dos artefatos, né? Uma civilização de guerreiros. E, assim, a parte mais ajusante da Volta Grande é uma região que tem essa região em que o rio se torna muito encachoeirado e muito esparso, de maneira que
ele opera com uma grande barreira ecológica. Os peixes que vivem a jusante dessa região de cachoeiras, desse complexo de cachoeiras, não conseguem subir para a Volta Grande e para o Médio Xingu. Eles são interrompidos por essa barreira ecológica. E essa foi também uma barreira para a conquista até meados do século XIX, quando se abriu uma picada que saía de uma certa região, que a Cibele conhece, agora eu não me lembro bem o nome, e que ia até Vitória do Xingu. Então, era uma picada que permitia você ir ao Médio Xingu e até desembocar em Altamira, por exemplo, mas sem passar, sem ter que navegar pela Volta Grande, né? Então, a mitologia Iujá considera que esse complexo de cachoeiras era o extremo norte do território Iujá, que, além dessas cachoeiras, vivia um outro povo que também falava uma língua da família da língua deles, a família Juruna, mas que eles não tinham relação porque eles eram muito canibais, né? Então, assim, até meados do século XIX, antes dessa barreira, dessa picada ser aberta, essa região era muito protegida contra a invasão, o contrário do que aconteceu no Baixo Xingu, né? E as pessoas viviam nas ilhas. Elas viviam no rio, né? E tinha, então, essa oposição muito arraigada entre os povos do rio e os povos da terra firme. Mas essa oposição, se por um lado ela era muito importante para esses povos, ela se articulava de uma maneira complexa com atração de povos da floresta para viverem no rio. Então, só para dar uma ideia para vocês, né? No interflúvio Xingu-Tocantins, viviam, sobretudo, predominantemente, povos da família Tupi-Guarani. No interflúvio Iriri, que é um afluente do Xingu, Tapajós, viviam povos também da terra firme, os Curuaia, que são um povo da família Munduruku, e os Arara, que são um povo da família Caribe. Então, o que aconteceu? Os chamados Taconha-Pé, hoje são extintos, são um povo tupi-guarani que passou a morar e adotou a civilização dos canoeiros, passou a morar na margem oriental do rio Xingu. Mais tarde, para a mesma região, foram atraídos os Arara, em meados do século XIX. Mas em meados do século XIX, melhor dizendo, já havia famílias Arara vivendo ali. Enquanto que os Munduruku, ou famílias Curuaia, de língua Munduruku, da família linguística Munduruku, foram atraídos pelos Chipaia no rio Iriri, e no início do século XX, essas famílias já se achavam completamente chipaizadas, se assim posso dizer, né? Como canoeiros, falantes de chipaia, usando a dor do chipaia, vestindo a saia chipaia, porque as mulheres dessa civilização do Médio Xingu, da família Juruna, elas usavam saias. Então, tem essa dinâmica entre atrair povos com os quais se faziam guerra. Como posso dizer? Eu não tenho outra palavra, amansar, como os Iujá dizem, né? Mas esse amansar quer dizer também civilizar, né? Conquistar, no sentido seduzir para uma vida no rio.
E se isso não excluía vários aspectos da cultura existente na terra firme, por outro lado, um conhecimento profundo do rio era desenvolvido por esses povos, né? O, nas últimas, sei lá, nos anos 1870, 1880, essa picada virou uma estrada. E aí houve a invasão dos seringalistas, né? E a chegada dos soldados, chamados soldados da borracha, provenientes do semiárido, né? E isso, como posso dizer para vocês, foi um genocídio devastador para esses povos, né? Então, em 1920, o Nimaraju, que tinha feito pesquisa, que tinha viajado para o Médio Xingu e conhecido o Chupaia e conhecido as pessoas da Volta Grande, os povos da Volta Grande, os restos de povos da Volta Grande, fez em 1920 uma carta para o diretor do SPI, falando que o que ele viu eram alguns restos de tribos, míseros despojos que a onda dos caucheiros não afogou no seu avanço brutal, né? E o Nimandaju disse que, quanto aos Iujá, eles eram um grupo de Iujá vivendo livre, formado por 12 pessoas, na Cachoeira do Jeriquá, chefiados por um carinha chamado Muratu, que hoje é o nome de aldeia, é um bisavô, um avô e um bisavô e um tataravô. O neto dele, acho que tem uma neta viva. Eu conheci muito o neto dele em 89, no Alto Xingu, convivi muito. Morreu em 2006, né? Então, o Nimandaju disse que em 1916, esse grupo do Jeriquá era um grupo formado por 12 pessoas, e o outro grupo que havia fugido para o Alto Xingu era, na época, 40 pessoas, né? Bem, eu vou passar para o outro ponto, que é o problema da cultura, né? Mas, assim, eu já falei que eu tentei descrever um imbróglio, mas eu vou tentar aqui traçar um quadro mais claro do contexto antropológico da Volta Grande, né? Assim, que mesmo atingidos por essas terríveis perdas territoriais, políticas, sobretudo, né? De capacidade política de formar comunidade, né? Perda demográfica, territorial, política, os Juruna e os Arara da Volta Grande, como os Chipaia e os Curuaia do Médio, do Iriri, né? Conseguiram se reerguer e reconstituir a vida no novo contexto de ocupação dos seus territórios por não indígenas, da ocupação de seus territórios por não indígenas e de novas atividades comerciais, né? E eles conseguiram articular as suas atividades produtivas tradicionais com essas novas atividades comerciais, de modo a conseguirem mercadorias básicas, né? E uns permaneceram habitantes do Rio, uns passaram a ter um regime de dupla moradia, vivendo um tempo no Rio, um tempo no núcleo urbano de Altamira, que foi se formando, né? Outros viraram o que se chama índios urbanos, né? Esses que nunca saíram do Rio, ou uma parte deles, alguns vivem em terras indígenas localizadas na Volta Grande, ATI Paxamba e ATI Arara da Volta Grande. Uns vivem em comunidades indígenas cujas terras não foram reconhecidas. Tem algumas, pelo menos uma comunidade juruna
o pessoal de um lugar chamado São Francisco que isso aconteceu, e outros vivem em comunidades que não são consideradas indígenas ou não se consideram indígenas, né? Mas são comunidades formadas também por indígenas, né? Tanto por autorreconhecimento quanto por reconhecimento dos demais, né? Então, tem uma coisa assim que essa paisagem antropológica da Volta Grande, às vésperas de Belo Monte, também parece ter sido muito dinâmica e complexa, né? Ela emergiu ao longo do século XX, a partir dessas relações com não indígenas, com atividades de coleta de seringa, caça de pele, garimpo artesanal, mais tarde trabalhadores da Transamazônica, atividades que reuniam tanto indígenas como os descendentes dos nordestinos do semiárido, né? Que, na minha opinião, são pessoas que foram absorvidas ou que souberam absorver, né, a matriz cultural da família Juruna, da família linguística Juruna, em seu domínio da complexa ecologia do rio, né? Então, se trata, assim, de uma paisagem multiétnica, formada predominantemente, mas não exclusivamente, por pessoas dos povos indígenas Juruna e Arara, mas há também pessoas indígenas de outros povos, a Chavante, a Caiapó, a Canela, a gente de vários lugares, como a Chipaia e Curuaia, e também por pessoas não indígenas, né? E essas categorias, assim, a coisa interessante é que essas categorias de identidade coletiva, elas não formam isolados demográficos, né? Elas praticam há muitas décadas o intercasamento e estão ligadas por relação de parentesco, né? Se trata, então, de uma paisagem e que se combinam diversidade étnica e parentesco. Um fenômeno que não é incomum em outros contextos da Amazônia indígena, como o Alto Xingu, como o Alto Rio Negro, mas que na Volta Grande se destaca por terem os povos Juruna, Arara, Chipaia, Curuaia, sabido conciliar a política de intercasamento com não indígenas à manutenção e à recriação contínua de sua diferença étnica, né? Quer dizer, como em outras paisagens ameríndias que não sofreram o peso de uma situação colonial tipo a que aconteceu na Volta Grande, né? Como nessas outras paisagens, sociologicamente, ela se caracteriza por uma divergência relativa entre o parentesco e o pertencimento étnico, né? O que, para a ciência barrageira, isso não passaria de uma prova de que os Juruna e os Arara não são mais índios, né? Eles são ex-índios, são descendentes de índios, eles são iguais aos ribeirinhos, aos descendentes, aos que guardam a memória dos antepassados provenientes do sertão nordestino, né? Em suma, esses casamentos em relações de alteridade étnica, né, ou esses casamentos fora da etnia, são pivôs importantes da aliança política intercomunitária e interétnica, né?
são uma garantia das relações de boa vizinhança, de reciprocidade e comércio, e não excluem, claro, uma certa dose de rivalidade que é fundamental para a recriação contínua das relações de alteridade étnica e das categorias de identidade coletiva, né? Bem, então, assim, me parece que a estratégia da ciência barrageira talvez se assemelharia muito às imagens feitas pelo senso comum, né? Porque, assim, antropologicamente, ou de um ponto de vista antropológico, pelo menos de direito, existe uma heterogeneidade, vou chamar assim, fundamental entre dois pertencimentos, né? A condição de índio e o pertencimento a este ou aquele povo indígena, né? Eu quero dizer que, enquanto a condição de índio, o estatuto de índio, provém, antes de tudo, das relações de dominação e de expropriação colonial, o que faz uma pessoa guarani, melhor dizendo, o que faz de uma pessoa guarani um índio é a mesma coisa que faz de uma pessoa juruna um índio. Mas o que faz de uma pessoa um guarani difere profundamente daquilo que faz de uma pessoa um iujá. Então, tudo bem, você pode dizer, não, os araras são um povo que tem uma terra indígena, mas eles não são índios. Né? Quer dizer, há um complicador adicional. A condição de índio, ela não marca apenas uma situação de dominação colonial, ela é também um tipo racial. E na Volta Grande, as pessoas apresentam uma variedade fisionômica derivada desses casamentos, não posso dizer interétnicos, né, mas dos povos indígenas com os povos que não são indígenas, que faz com que o racismo apareça como um componente da ciência barrageira. Né? Eles não conseguem reprimir. Assim, eu vou dar um exemplo para vocês que eu me lembro agora, muito curioso. Né? Tem um jornalista que fez uma reportagem entre as pessoas da terra indígena Juruna, a Teipaxamba, e saiu da Teipaxamba e foi para o Zaraueté. Né? Saiu direto, foi para o Zaraueté. Aí ele vai lá, fala do Juruna, não sei o quê, chega no Zaraueté. Eles têm o olho claro, diz o jornalista. Né? O Zaraueté tem o olho claro, mas eles são, evidentemente, índios. Muito engraçado, né? O cara, ele como é que é? Ele se proibiu de dizer que entre os Juruna estava cheio de negão, né? Mas ele pôde dizer que tinha muito olho verde lá entre os Araueté, mas não havia dúvida sobre o caráter de índio deles, né? Então você tem essa coisa do índio ser um tipo de raça, né? Então, assim, uma coisa assim que é muito importante dizer, porque é importante na experiência histórica do Juruna e do Arara, né, que, assim, como resultado dessa desarticulação das unidades sociopolíticas, do genocídio, e das perdas territoriais,
as pessoas pararam de falar suas línguas. Ou melhor, obrigar a falar a língua que você fala, ou criar situação em que você é obrigado a se envergonhar da língua que você sabe falar, né? Então, você tem de um lado, o peso da repressão, né? O peso da discriminação, o peso da opressão cultural, e, de outro lado, você tem a vergonha de ser índio. Né? Então, as pessoas reconstruíram suas vidas, mas elas puseram de lado, elas deixaram de lado todos os, como posso dizer, os ícones de cuidados corporais e de cuidados e a estética dos objetos, né? Vinculados, sobretudo, à máquina ritual dessas sociedades, e pararam de falar a sua língua. Né? Ou seja, essas pessoas que são consideradas desprovidas de cultura própria, desprovidas de língua própria, que são racialmente, ou que seriam racialmente diferentes dos ameríndios. Né? Isso se torna a cultura que os povos indígenas da Volta Grande não têm. Né? Ou seja, a cultura se torna o vestígio do passado e tudo que é atual, né? Ou seja, para um pesquisador da ciência barrageira, né? O Ildjá é uma pessoa como eu, né? Ele é um igual a mim. A diferença que há entre nós é uma diferença de classe e de raça, né? Ele é de uma raça inferior, eu sou de uma raça superior, mas isso não, as raças não são superiores ou inferiores, né? A pessoa até pode dizer isso. Ele é apenas um subalterno, então eu posso ajudá-lo, né? Belo Monte vai tirar tudo que ele tem, eu posso ajudá-lo, eu posso trabalhar para que ele consiga melhorar de vida, né? Esse é o procedimento da ciência barrageira. Bem, então, assim, eu já é 9, eu não sei se vocês querem fazer um intervalo, se eu paro de falar, se a gente... ou se eu sigo. Vocês, eu posso seguir? Sim. Eu acho que mais um pouquinho, porque a gente, né, demorou para começar. Pode A seguir, gente... Tânia. Tá. Ótimo. Então, assim, eu não vou me alongar no assunto da cultura-território. Eu só vou lembrar que os Juruna, eles se compreendem como um povo diferenciado a partir de suas relações com o Rio Xingu, né? A partir de suas obrigações e a partir de sua inserção no Xingu de uma maneira que o Xingu se torna um rio com o qual eles coabitam, né? Junto com os peixes. Né? Na verdade, eu acho que eles pensam que eles coabitam com o próprio rio. Né? Não é coabitam o rio com os peixes. Né? Então, é uma coisa, né? Como dizia seu Agostinho, é um homem sênior, né? O rio sempre foi nossa identidade, né? Ou a filha dele, Bel Juruna, nosso costume é o rio, né? Ou como o filho dele, Jailson, nós somos parecidos com os peixes, né?
Ou como Osimar Juruna, que é um cara mais reflexivo, né? O rio é nosso sangue, a mata é nossa alma, né? É bonito isso, né? Do rio que tomamos o nosso ar, né? Que respiramos o nosso corpo no rio, né? Então, se tem essa relação de consubstancialidade que os Yujá estabelecem entre o seu costume, o seu território tradicional, né? E a propósito disso, Bel, ela fez uma fala muito bonita num lugar, eu não me lembro agora o lugar, o nome desse lugar. Eu acho que é a Procuradoria-Geral da República em Brasília, no dia 31 de maio, no dia 30 de maio do ano passado. Ela estava desenvolvendo o argumento de que Belo Monte implementava o genocídio do povo Iujá. Aí, claro, todo mundo, né? Não, queremos melhorar você de vida, né? Modernizar você. E ela falou assim, nossa ligação com o Rio é a essência da nossa cultura. Bem, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque eu fiz muito campo entre os Iujá no Alto Xingu, muitos anos. Eu sei da importância que tem a navegação para eles. Mas, assim, o que eu posso dizer? Eu nunca vi uma espécie assim de tomada de consciência trágica de si, como é o caso, do que acontece com os Yujá. Né? Quando eles falam do rio, quando eles falam de si falando do rio, ou falam do rio falando de si. Né? Tem uma coisa bonita numa fala da Stangers que eu vi uma vez na internet, não me lembro em qual contexto, e ela diz que tem, sei lá, um certo grupo que fala nós não defendemos a terra, nós somos a terra. Isso muitos povos indígenas aqui têm dito também, mas o complemento que a Stangers trouxe eu achei muito interessante, né? Nós não defendemos a terra, nós somos a terra que se defende. Né? Então, é o rio que se defende. Né? Então, a coisa dos Iujá considerarem, né, a sua luta como uma responsabilidade pela obrigação que eles têm para com o Xingu, é um pouco isso, né? Nós somos o rio que se defende, né? Bem, então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas Belo Monte foi dada como concluída, apenas no início de novembro do ano passado, né? Ela foi inaugurada por Bolsonaro, e Bolsonaro ligou a última turbina de um conjunto de 18 turbinas na barragem chamada Sítio Belo Monte, que é a casa de força da usina. Né? Mas a usina começou a operar ao serem instaladas na barragem que fica mais a montante, né? A jusante de Altamira, mas a montante de Belo Monte, do Sítio Belo Monte, chamada Sítio Pimental, né? E que constitui o lago do reservatório, mas tem 5 pequenas turbinas. As primeiras que foram instaladas foram inauguradas por Dilma na semana anterior ao impeachment, em 2016, né? O ano que os Juruna batizaram de ano do fim do mundo, porque teve então o início do processo de desertificação do trecho de aproximadamente 100 quilômetros do que não foi alagado na Volta Grande, né? Eu vou precisar de um mapinha. Aquele mapa anterior que eu mostrei, eu ia dizer e não disse, vou dizer agora.
foram fotografados pela Cibele e pela Clara, e elas tiveram a gentileza de me ceder. Não, estou me adiantando. Porque assim, a Cibele e a Clara, elas não são pessoas frágeis como eu. Elas fotografaram isso lá na usina de Belo Monte, lá no sítio Pimental, né, Clara? Vocês estão vendo? Estão vendo? Estamos vendo. Ó, aqui ó, é o início da Volta Grande, aqui fica a cidade de Altamira. Isso aqui ó, é o lago, que se diz que é uma usina sem lago, né? Tem esse lago aqui, que tem 516 quilômetros quadrados, tá? Aqui é a barragem Pimental. E a foto, o mapa estava torto, tinha uma luz. A barragem Pimental, a barragem de Belo Monte, que é a Casa de Força, fica por aqui, no fim desse lugar aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí acontece o seguinte: a usina é uma usina a fio d'água. Isso quer dizer que tem um ardil na obra de engenharia de Belo Monte, no projeto final de engenharia de Belo Monte, tem um ardil que foi muito valorizado, abraçado pelo Lula. Por quê? Porque, como é proibido alagar terras indígenas, o rio foi transposto para um canal. Isso aqui é o lugar para onde o rio foi transposto. Aqui sai esse cordão umbilical aqui. Então, a água do Xingu é desviada por esse canal aqui, chega aqui, entra na casa, entra aqui, é trabalhada e transformada em energia elétrica pelo sítio Belo Monte e vai ser devolvida lá para o Baixo Xingu, né? Então, é uma coisa muito, como posso dizer, é uma coisa muito, é tipo digamos assim, tem um homem em Chacriabá que falou para o Ziljá, um homem em Chacriabá que é um enfermeiro que trabalha no Médio Xingu, trabalhou sobretudo com os Assurini, fala Assurini. Num documento que eu li, um documento do Ministério Público Federal, tem uma declaração, tem uma participação dele, e ele fala para o Ziljá: olha, o governo não tirou vocês das suas terras, não tirou vocês do rio, porque o governo pôde tirar o rio de suas terras, né? Então, o ardil da obra de engenharia, o ardil político do governo Lula e do Congresso Nacional, foi isso, né? Digamos assim, né? É como se fosse uma alternativa infernal, para falar como Stangers, embora ela não tenha sido apresentada aos povos indígenas, né? Em vez da gente tirar os índios das suas terras, a gente tira as terras dos índios, né? E deixa eles lá onde vai virar um deserto, né? Então, se vocês compararem, lembrarem daquele primeiro mapa, né, vocês veem como que essa região alagada, que é uma região que era também de corredeiras e habitat de todos aqueles acaris que já não existem aqui, né? E que vão parar de existir, estão parando de existir aqui, porque aqui vai secar. Bem, eu vou mostrar aqui um outro mapa
que pega um pouco essa parte aqui, que é essa daqui é a TI Paxamba, que é a terra indígena Juruna, com esse perímetro aprovado apenas em 2000, aprovado pela FUNAI apenas em 2012, mas os estudos foram feitos em 2000, e embora esses estudos tenham sido feitos em 2000, esse perímetro da Terra Iujá não aparece nos estudos de impacto ambiental de Belo Monte, apenas um pequeno território aqui aparece, fora do rio, né? E essa terra aqui, que está parecendo menor, mas ela é a terra arara da Volta Grande do Xingu, ela é, na verdade, muito maior do que aqui essa terra Paxamba, né? Então, esse trecho aqui todo, ele vai ser desertificado, né? Isso aqui tudo vai ser desertificado. Aqui vai dar para vocês terem uma ideia, né? Os Iujá caracterizaram o 2016 como o ano do fim do mundo, né? Houve uma forte seca, mas também a usina tinha começado a funcionar aqui no sítio, com as turbinas do sítio Pimental, que é aqui o sítio Belo Monte, aqui o lugar para o qual o rio foi transposto, né? Esse mapa é o mapa da NASA, que compara essa imagem de 2000, então essa região era assim. Em 2017, ela estava assim. Tem, é verdade, uma pequena diferença de meses aqui, que maio é um mês em que o rio tem mais água, né? Mas e aqui é julho, né? Mas, de todo modo, isso não justifica essa diferença tamanha de exposição desses ambientes. E aí vocês imaginem o significado disso num período muito curto para essa floresta aluvial, né? Que vai, ou melhor, ela já está desaparecendo. Né? Então, esse outro hidrograma aqui é mais interessante também. Vocês estão vendo bem? Né? Eu tinha falado que hidrograma é o nome que se dá para a variação do pulso do rio ao longo do seu ciclo hidrológico, né? Ao longo das estações, né? A chuva e a seca, né? O inverno e o verão, né? Então, quando essa parte em preto se refere ao rio antes de Belo Monte. E essas três linhas, elas representam um ano úmido, um ano médio e um ano seco. Então, no ano úmido, o Xingu atinge quase 3.000 metros cúbicos, a Volta Grande atinge quase 3.000 metros cúbicos de água por segundo. Né? Aqui, no ano úmido, sei lá, uns 22, 23 mil. No ano seco, aqui a minha imagem está tão ruim que eu não sei se é 15 mil ou perto de 15 mil. Né? E aí, a usina Fio d'Água é uma usina que controla o pulso de inundação do rio, desviando a água para o canal chamado canal de derivação. Né? E tem um conjunto, um par de hidrogramas. Né? Então, tem um hidrograma em que o pico de cheia vai ser 4.000 metros cúbicos por segundo, né? Em contraste com esses quase 30 mil aqui. E
O segundo hidrograma pega aqui um pico de cheia de 8.000, né? Esse hidrograma, esse par de hidrogramas, tem um estatuto de como é que eu posso dizer? Eles são uma medida de mitigação, eles têm um estatuto de medida de mitigação. Eles são ditos ecológicos, porque se diz que, como eles preservam a forma do hidrograma do rio antes da usina, então esse duplo hidrograma garantiria a sobrevivência ecológica da Volta Grande, né? Não haveria nem morte dos peixes significativa, nem morte da floresta aluvial significativa, porque o hidrograma respeita a forma. Bem, é muito incrível, porque eu não sei aqui aonde que eu anotei, mas eu estou aqui no fim. É muito incrível, porque tem essa tabela que foi feita por um geólogo, professor da USP, chamado André Salwacuti, que participa da rede de pesquisadores arregimentada pelo ISA e pelo ZIUDJA, que não é assim muito, como posso dizer, muito interessante, não é muito precisa, porque ela trabalha com a média histórica. E a média histórica de pico de cheia no Xingu é 19.500, né? Mas vocês viram que essa média, ela tem origem em uma variação, digamos, quase 30.000 metros cúbicos de água por 12.000, 15.000, quase 15.000 metros cúbicos de água, né? Então, esse 19.500 metros cúbicos de água por segundo não descreve com precisão a potência de inundação que o rio atingia em certos anos, né? Mas a tabela é muito interessante porque ela mostra como que um dos hidrogramas vai roubar do rio 82% da sua água em um ano, e no ano seguinte o hidrograma vai roubar apenas 73% da água, né? E no ano seguinte vai roubar 82% de novo. Mas quando chegar esse ano aqui, que vai roubar só 73%, o rio, os seres vivos que habitam o rio vão poder se recuperar. Vocês estão me ouvindo? Bem, mas veja aqui. Vamos acompanhar. Janeiro é um mês de cheia, né? Ambos os hidrogramas vão retirar do rio 87,2% da sua água. Isso vai atingir em um ano, em um dos hidrogramas, no mês de fevereiro, 88,3% da sua água, né? Aqui, o mês de maio, um deles roubará 87,8% da sua água. Ou seja, como posso dizer, é uma coisa muito assim chocante, porque
como dizem os Yujá, né? A gente fala, mas a gente não é ouvido. Mas tampouco o André não sei, o professor André, o geólogo da USP, tampouco ele é ouvido, né? É porque, na verdade, quando a Stanger diz não estamos preparados para o que está acontecendo, nós, a rede de pesquisadores, não estamos preparados para o que está acontecendo, porque o que está acontecendo não se resolve exatamente com discussão de conhecimentos, né? Bem, então eu queria falar uma outra coisa para vocês, que nisso tudo, assim, o que eu acho mais chocante é uma avaliação que é conhecida desde pelo menos 2009, que foi efetuada pelo painel dos especialistas, por um consórcio de pesquisadores que publicou um documento chamado Consórcio de Especialistas, o painel dos especialistas, e que foi apresentado em uma reunião no Palácio do Planalto ao Lula, que recebeu Dona Antônia Mello, coordenadora do Xingu Vivo para Sempre, o Dom Erwin, bispo do Xingu, o Osimar, uma liderança arara, e, sei lá, o professor Célio Berman, que é um professor da USP também, que tem um profundo conhecimento da política energética brasileira e, particularmente, do que aconteceu durante os governos do PT, né? Então, assim, talvez o que mais choque é a avaliação de que a usina, tal como ela existe, é inviável do ponto de vista técnico e indefensável do ponto de vista da racionalidade econômica. Por quê? Em função mesmo do altíssimo grau de variação do pulso de inundação do Xingu. Em função disso, a usina, com essa potência toda para produzir, sei lá, 11 mil megahertz, sei lá como, para ser, sei lá, a terceira maior usina do mundo, né? Ela tem essa potência instalada, mas ela não tem uma capacidade de geração de energia. Ela está condenada a funcionar com um gap de 69%. E isso segundo a avaliação do próprio sistema elétrico interligado brasileiro, né? Não há água no Xingu para rodar essas turbinas. Então, o melhor que pode acontecer para a usina é trabalhar durante 4 meses por ano. Mas, para trabalhar 4 meses por ano, ela matou a Volta Grande. E está acelerando, né? Então, por conta disso, eu falei do ardil, da obra de engenharia. Tem um outro ardil para o qual sempre chamou a atenção, um pesquisador, aí será INPA que se chama? É uma coisa amazônica, é INPA que chama? Isso. Acho que é Qual que é o INPA. pesquisador, Philip Tânia? Fernside. É o ímpar. Ele mora no Brasil há décadas, mas ele é de origem americana, né? Então, como é tão irracional, economicamente falando, do ponto de vista do capitalismo, aquilo não se justifica, né? E o ardil foi dizer que, em lugar das 5 usinas, ou 4 ou 5 usinas programadas pelo governo Sarney para Belo Monte, e que queriam ser implementados pelo Fernando Henrique
mas o Lula e o PT atrapalharam, né? Não quiseram, impediram. Então, o Forsyth, ele acha que o único sentido para se ter feito essa usina é passar a fazer as outras porque não tem água para que essa funcione. Então, caso não haja dinheiro para construir as outras, o rio Xingu vai morrer antes da produção de energia. Mas, como se conta, pelo que seria possível produzir, se produzisse, né? Então, o que se diz é que Belo Monte produz energia elétrica para 17 estados brasileiros. Aí você pode perguntar para onde que foi a energia que iluminava esses 17 estados brasileiros, né? Que cada brasileiro, 11% da energia que ele consome vem de Belo Monte. Ou seja, há um processo de distribuição da culpa, né? Da responsabilidade por Belo Monte, né? Eu não sei, eu gostaria de contar só uma história muito pequena, né? Se eu contar, se vocês permitirem, porque já são 9h30, e a gente não debateu nada. Eu posso contar completa? Pode. Sim. Eu, A gente pode, você pensa e a gente faz um intervalo depois? tá, eu prefiro fazer antes porque é muito pequeno. Tá, legal. Não, não, Essa coisa é um depois da comentário história. sobre Claro. é um comentário a propósito do que eu botei no meu texto, que é uma coisa que a Antônia Mello, do Movimento Xingu Vivo, disse, que eu botei aí. Ela disse que o PBA, que é o Plano Básico Ambiental, o Plano Básico Ambiental é o plano de gestão das catástrofes. Tem o plano básico ambiental e tem o plano básico ambiental componente indígena, é o plano de gestão das catástrofes dos indígenas, né? Que ela caracterizou como a Bíblia. E aí eu queria assim pegar um pouco uma coisa e também que eu tento sustentar, que eu vejo uma continuidade entre o PBA no que diz respeito aos índios, né? Uma continuidade entre a usina como uma obra de engenharia e de produção e uma indústria de geração de energia elétrica e a engenharia social, que, a meu ver, estaria nesse PBA, né? E aí eu queria contar uma coisa para vocês, que é sobre Leôncio Arara, né? Ele morreu já, ele era um pajé, embora ele não aceitasse esse título, muito provavelmente porque deve estar associado com o Estatuto de Feiticeiro na região. Ele dizia que ele era um curador, que ele não era um pajé, né? Ele contribuiu com algumas coisas muito fundamentais para a caracterização antropológica da Volta Grande, de um ponto de vista propriamente arara, né? Então, o seu Leôncio, ele dizia que os diferentes ambientes aquáticos e florestais devem a sua vitalidade, a sua fecundidade, né? Em matas, animais de caça e peixes, a seres mais do que humanos que exigem dos arara respeito, comedimento e atenção, né? E alguns dessas agências mais que humanas, elas são menos tolerantes à presença dos caçadores, mas outras são mais tolerantes. Mas, no conjunto, eles têm um estatuto um pouco ambíguo, né? Porque tem, por exemplo, uma agência, Mãe d'Água, que é muito generosa e que é protetora dos pescadores, né? E os ambientes habitados por
por essas agências, eles são marcos da paisagem, né? Entre a terra Arara, a TI Arara, a Volta Grande do Xingu, desde Jusante, a parte Jusante, até Altamira, né? E, assim, o que o seu Leôncio sustentava era que esses ambientes, eles vêm servindo de refúgios para agências que antes habitavam fora da Volta Grande, como o Rio Amazonas e outros, mas cujas moradas foram degradadas. Então, eles tiveram que fugir e fugiram para a Volta Grande. E aí, o que o seu Leôncio antevia, né, quanto à degradação da Volta Grande pela construção da hidrelétrica, né, era a destruição desses refúgios e, consequentemente, da vitalidade, da fecundidade do rio e da floresta, né? Então, eu queria mostrar para vocês uma coisa que, se eu contar, vocês não acreditam. Eu não quero contar, eu quero que vocês vejam. Porque, assim, é uma coisa muito importante, que é o que é a Bíblia, né? O PBA, o que é que a ciência barrageira faz, né? Full screen, né? Aqui, eu vou ler para vocês. Diferentes do EIA, do Estudos de Impacto Ambiental Arara, vários cientistas diferentes, mas o coordenador é antropóloga, né? Diferentes formas de referências estarão na paisagem que se formará no reservatório do Xingu, Porto de Altamira e Cachoeira do Jeriquá até Sítio Pimental. Isto é, do sítio de Belo Monte até Altamira, né? Ao longo de toda a Volta Grande. Na primeira paisagem, áreas de pedrais com diversos labirintos de canais, como, por exemplo, os conhecidos regionalmente como Curva do Cotovelo, irão desaparecer. Na segunda paisagem, ficarão expostos, inverno e verão, os pedrais e os labirintos de canais desse trecho. Para os arara, essa mudança pode expulsar seus protetores, que poderão buscar outros lugares para morar e proteger. Aí vem a parte da obra de engenharia social. As medidas para este impacto, pois se tratam de valores culturais e espirituais e materiais, podem ser compensadas por meio de 1. Plano de valorização do patrimônio, programa de educação patrimonial com ações de valorização do patrimônio imaterial do Rio Xingu e proteção dos conhecimentos tradicionais. Bem, então, para eu calar a boca, vou deixar uma foto desse ato que aconteceu em 2012. Bom, muito obrigada, desculpa por ter me alongado. Não, muito obrigado, Tânia. Muito obrigado mesmo. Será que a Eu que gente faz, agradeço. Tânia, será que a gente faz um intervalinho e volta para discutir? Não, eu acho que a gente precisa fazer um intervalinho, né? Tem Sim, gente né? querendo ir ao banheiro. Paulo Marcos, Exato. não acredito. Tá, então vamos fazer um intervalinho para ir ao banheiro. Tá bom, tá bom. Então, 5 minutinhos, Rê? 5 a 10 minutinhos a gente vai. Beleza. Então eu vou parar aqui. Deixa gravando. Ah, isso. Não deixa gravando, né? Não, melhor interromper. Stop.